Pensa nos três caras mais fodas que você conhece. Eu te garanto que eles têm uma coisa em comum. Eles fizeram muita cagada, cometeram muitos erros e por isso eles são esses caras picas que você conhece. Porque basicamente os erros deles ensinaram lições importantíssimas que fizeram com que eles se tornassem as pessoas que são hoje. Só que eu não estou dizendo para você cometer erro, porque graças a Deus tem como você escutar sobre esses erros para você pegar só a parte boa disso, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que são os acertos. E relaxa, que dentre desses erros existem erros muito comuns. Eu vou te falar quais são os três principais erros que todo homem comete, que afasta ele de conquistar grandes coisas na vida. E esses três erros eu já cometi, então eu tenho autoridade para poder falar ele para você não correr risco de cometer esses erros. Mas já se inscreve no canal, porque aqui no canal o Professor Lisboa, eu, Breno Lisboa, te ensino tudo que você precisa para crescer em todas as áreas da sua vida. Já curte esse vídeo e bora lá, que o conteúdo hoje é especial. O primeiro erro, o grande erro que vários homens cometem, que eu já cometi e que acaba que faz parte da natureza de ser homem, é o erro da luxúria. O que eu quero dizer com isso? A luxúria nada mais é do que aquele pecado que te faz fraquejar a carne e se deitar, né, para os prazeres dela, fazendo com que você caia em promiscuidade, na pornografia, em outros vícios tão ruins quanto esse, né? E como nós somos uma bomba de testosterona, no caso, pelo menos era para os homens serem, né, uma bomba de testosterona, só que hoje em dia alguns estão bem distantes disso. Acaba que se você vê um buraco na parede, o negócio lá já sobe, você já quer partir, já quer atacar. Isso é muito normal, principalmente quando a gente está falando da adolescência, né? Quando eu tinha os meus 15, 16 anos, basicamente eu estava no ápice disso daí, né? Eu queria pegar todas as meninas, queria, antes de perder o cabaço, eu tava doidinho para poder perder o cabaço, para depois trocar uma ideia com os meus colegas. Era pra festa a gente fazia competição para ver quem pegava mais mina. Sempre tinha aquele que saía por 3 minutos e falava que tinha pegado 5. Isso é normal. É normal do homem, muito mais do homem que tem um índice de testosterona alta, né? Só que a luxúria, ela é extremamente problemática porque ela vai criar um padrão na sua cabeça. Como a gente já tem um instinto selvagem muito forte para ser promíscuo, para poder ter essa questão carnal latente no nosso corpo, de querer comer geral e por aí vai, acaba que se você deixa esses estímulos sobressaírem, seu cérebro fica programado para isso ser basicamente a sua única fonte, o seu único motivo de vida, e você fica por conta disso o tempo todo. Não é à toa, né, que o filósofo Piton diz: tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Então, basicamente, a sua cabeça fica voltada para isso. Tudo que acontece na sua mente é para poder chegar nessa conclusão. Isso é ruim porque você cria uma mente extremamente sexualizada. Quando você quer abandonar esse tipo de pensamento, você já se tornou escravo daquilo. Então, toma muito cuidado quando você for deixar esse seu instinto primata, esse instinto primitivo seu de luxúria, esse instinto carnal predominar. Porque você vai virar escravo disso e vai ser muito difícil lutar. Se você está passando por isso hoje, que é a luta contra o vício, né, da pornografia, é a luta contra esses estímulos, você sabe o quão difícil isso é. Inclusive, existem estudos que mostram que a parte do cérebro que associa os prazeres a esse tipo de vício são os mesmos que associam ao vício do... Então, é bem difícil mesmo de você vencer. E eu digo por conta própria, né? Eu já venci o vício do cigarro, já venci o vício da bebida. E, basicamente, esse vício que é esse vício que é instintivo do ser humano, né? Principalmente dos homens, que é o vício da pornografia, é o que mais dá trabalho. É o que eu mais luto constantemente. Às vezes eu sinto vontade de dar uma recaída para o cigarro, uma recaída para a bebida alcoólica, mas ela é muito mais fraca do que a recaída para esse outro tipo de vício. E basicamente é muito mais fácil também você ter acesso, né? Principalmente agora com seu celular. Em 2 cliques, se você quiser sair daqui desse vídeo e perder mais alguns minutos da sua vida e ficar afundado nisso, é muito fácil. O cigarro, a bebida ou qualquer outro tipo de vício, às vezes tem o rolê de você ter que ter dinheiro para comprar, para financiar esse vício, de ir para tal lugar. Mas agora os vícios voltados para a luxúria são muito mais complicados, né?
Para alguns casos, você, o vício da masturbação em si, sem ter necessariamente um vídeo, um filme, alguma coisa, acaba que dá muito trabalho para você sair, que aí você não precisa de nada, você só precisa de privacidade. Então, realmente é muito complicado enfrentar isso. E uma dica que eu daria para você é lutar contra isso o quanto antes. Enfrenta esse vício, procure vídeos aqui no YouTube, procure conteúdos, livros, artigos, para você conseguir vencer e não deixar isso ficar preso na sua carne. Porque é igual um parasita. Se você não tirar isso enquanto ele está pequeno, ele vai ficar forte, vai começar a fazer parte do seu corpo, vai ser muito mais trabalhoso. E aí você vai querer enfrentar isso, você às vezes vai conhecer uma pessoa incrível, uma pessoa que você vai se apaixonar, e você não vai conseguir honrar o relacionamento da maneira que você queria, e pode até perder essa pessoa por conta desse vício. Então, luxúria é um problemaço, enfrente a luxúria o quanto antes, não cai para ela. Isso é o pior erro que eu cometi, que foi dar minha energia para a luxúria, então não faça isso. Outro erro é a má gestão do dinheiro. Homens tendem a não ter um controle tão bom assim do seu dinheiro, não, um controle digno de ser elogiado, pelo fato de que a gente acaba tendo algumas coisas instintivas também, muito voltadas pelo status e pelo poder, né? Eu, por exemplo, cometi o erro de comprar uma lasanha, um carro velho, porque eu queria fazer um projeto e basicamente na época eu tinha uns 10 mil reais guardados e o carro foi 6 mil, 5 mil mais ou menos. Então eu fui, comprei, era o meu primeiro carro e esse carro eu gastei mais uns 10 mil com ele. Depois que eu fui vender, eu vendi ele por menos de 10 mil. Ou seja, eu tomei um prejuízo muito grande com esse rolê. E foi porque é aquilo, né? Eu queria ter o meu carro, queria ter a minha independência de poder ir pro lugar que eu quisesse, a hora que eu quisesse, queria ter esse status de ser dono de um carro e eu tive essa má gestão do meu dinheiro. Hoje em dia, eu entendo que se você vai ter um carro, fazer um upgrade de veículo, você precisa ter um entendimento muito completo do quão efetivo isso vai ser para você. Hoje em dia, quanto que é o seu gasto com transporte, quanto você perde de tempo, quanto você perde de dinheiro, para ver se faz sentido você fazer esse tipo de investimento. E se você vai fazer esse tipo de investimento, você precisa pegar um carro que às vezes vai consumir mais por conta de questões pessoais, questões orgulhosas suas, ou você pode estar escolhendo uma opção que vai fazer mais sentido, vai ser mais coerente com a sua realidade hoje. E não tem nenhum problema você comprar uma posse, você comprar algum bem material, única e exclusivamente por ostentação, porque você quer ter aquilo e tá tudo bem. O que você precisa entender é que você não pode tomar uma decisão que vai te colocar em uma situação muito tortuosa e complicada por conta de um sentimento mundano que muitas vezes é passageiro, né? E é aquilo, se você tem um controle, se você tem uma boa gestão do seu dinheiro, você consegue ter não só esse bem material, mas muito desses bens materiais em uma proporção muito maior por longo prazo. Porque se você for pegar uma calculadora de juros compostos hoje, cada vez que você começa a poupar mais dinheiro, começa a investir, começa a ter um controle, isso virou uma bola de neve. Tanto que eu falo por experiência própria. Ir, por exemplo, dos meus R$ 1.000 até os meus 10 mil, deu muito mais trabalho do que ir dos 10 mil para os 20 mil. E chegar para os 100 mil é muito mais trabalhoso que chegar nos 200 mil. 1 milhão, aí, mesma coisa. Se for pegar o próprio Arnold Schwarzenegger, ele fala que chegar no primeiro milhão é complicado, é um tanto quanto difícil. Mas o segundo milhão é inevitável. Então, quando você entende que o dinheiro ele trabalha ao seu favor, quanto mais dinheiro você tem, a sua gestão de dinheiro ela vai ficando efetiva e aí você consegue depois conquistar os bens materiais. O problema é que é muito comum, principalmente nessa geração, onde a gente está acostumado a conteúdo rápido o tempo inteiro, vídeo de Reels, sempre essa adrenalina toda. Nós temos uma geração muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem, a gente quer agora e foda-se. Só que se você é uma pessoa imediatista, você nunca vai realmente conseguir ter coisas grandes de verdade, porque tudo que é bom demora para ser construído. Então, se você não entender isso, você vai se lascar bastante. E os investimentos funcionam assim, os juros compostos são dessa maneira. Você precisa saber poupar, investir e gerir bem o seu dinheiro. Se você não fizer isso, você pode até conquistar uma coisa ou outra. Só que aí você vai ter que conquistar coisas muito menores do que você realmente tem potencial para conquistar. E é muito foda quando eu comecei a entender o jogo do dinheiro e como que o dinheiro funciona, entendeu? Então é abrir mão de certas coisas agora para você ter coisas muito maiores para frente. Para de ser imediatista e ter uma boa gestão do seu dinheiro. O terceiro grande erro que eu cometi era iniciar maus comportamentos.
acaba caindo um pouco na questão da luxúria, né, que eu falei, por exemplo, iniciar o vício em qualquer coisa, né, substância ou qualquer ato negativo. Iniciar esses vícios são comportamentos ruins que eu tive, mas não é só nesse sentido que eu tô falando. Quando eu falo de iniciar maus comportamentos, é tudo aquilo que você vê que é negativo. Por exemplo, você fala muito palavrão, não sou aquele cara chato que fala que você não tem que falar palavrão. Eu mesmo já falei palavrão até nesse vídeo aqui. Só que se você fala muito palavrão, você pode acabar tendo uma compreensão errada em certos ambientes que você vai frequentar. Pessoas não vão te olhar com bons olhares. Você pode, às vezes, ser maltratado ou mal visto. Então é importante você saber qual é o lugar que você vai falar palavrão. Se você fala muito palavrão, é difícil você se restringir de não falar palavrão em lugares específicos. Então é um comportamento que às vezes não é muito bacana. O comportamento de ser uma pessoa agressiva, o comportamento de ser uma pessoa preguiçosa, procrastinador. A partir do momento que você fala a primeira vez, depois eu faço isso, se fudeu. Você entrou num limbo, você entrou num problema que, cara, vai te dar dor de cabeça. Porque é aquilo, começou um mau comportamento, é 2 tempos para o seu mau comportamento fazer parte de você. Então toma muito cuidado naquilo que você começa a fazer. Igual os bons comportamentos, a gente tem que sempre iniciar, buscar trazer eles pra gente, os maus comportamentos a gente tem que evitar ao máximo. Seja aqueles que vão levar a gente para um vício ou coisa do tipo, ou seja aqueles comportamentos que eles vão pesar no dia a dia. Então se você, por exemplo, tem um costume de deixar sua cama desarrumada, parece que é bobagem, né? Eu já falei sobre muitas coisas que é bobagem que a galera fala de guru de internet, tipo tomar banho gelado, essas paradas. Mas arrumar a cama é algo que faz muito sentido, é um bom comportamento que você tem que implementar na sua vida. Se você não deixa o seu quarto bagunçado, é um mau comportamento por quê? Eu, por exemplo, trabalho home office. Então, se meu quarto tá bagunçado, inclusive meu escritório foi junto aqui no meu quarto, por mais que eu tô aqui focado no computador, eu sei que ali atrás tem uma cama bagunçada. Então, se eu não der um trato nisso, meu subconsciente vai ficar tirando minha concentração, vai fazer eu concentrar em outras coisas, atrapalhando o foco. E aí o seu próprio olhar, quando você bate aquilo, você vai reforçando comportamentos de desorganização. Então isso é neurociência, né? As bobagens de super rico que eu te falei. É algo que não vai te custar nada, né? Tipo, no máximo o quê? 2 minutos? É aquilo. Se você tem alguma coisa que gasta 2 minutos para ser feita e você não faz, pode ter certeza que esses 2 minutos vão fazer falta para você em algum momento. É aquilo, para de adiar coisa que dá para resolver fácil e não fica criando um mau comportamento, não. Muito pelo contrário, sempre instaure quais são os comportamentos que eu preciso ter para chegar nos meus objetivos e inicie esses bons comportamentos e faça uma abolição completa dos maus comportamentos da sua vida. Porque eu te falo uma coisa, cara, quando você começa a fazer uma parada negativa, é difícil de tirar. Mas basicamente, esses são os 3 principais erros que eu cometi e que todo homem, em alguma fase da vida, vai cometer algo semelhante, mas é importante você tomar cuidado e fugir. Porque esses 3 erros podem atrasar muito você na busca dos seus objetivos. Se eu agreguei alguma coisa para você nesse vídeo, vê os outros vídeos do canal, tem muita coisa bacana aqui. Tô postando bastante coisa, o canal é novo, mas vão estar sempre agregando aí para vocês. Curte esse vídeo se eu transformei alguma coisa, se eu agreguei para você também. Compartilha e tamo junto. Falou!